O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, arquivou ontem uma notícia-crime apresentada por parlamentares da extrema-esquerda contra o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Os deputados André Figueiredo e Alessandro Molon e o senador Randolfo Rodrigues apresentaram uma notícia-crime após o general Heleno divulgar a nota à nação brasileira quando alertou que uma eventual apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro, também a pedido de parlamentares de extrema esquerda, poderia provocar consequências imprevisíveis para a estabilidade do país. Na decisão, o ministro Celso de Mello reconheceu que cabe ao Ministério Público e não a parlamentares oferecer denúncia ou promover arquivamento. Celso de Mello anotou: em consequência do monopólio constitucional do poder de agir, outorgado ao Ministério Público em sede de infrações delituosas perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, somente ao Parquê, e ao Parquê apenas, competem as prerrogativas de oferecer a denúncia e de propor o arquivamento de quaisquer peças de informação ou de inquérito policial, sempre que inviável a formação da opinio delicti. É por essa razão considerada a opção constitucional inequívoca pelo sistema acusatório como modelo de persecução penal que falece ao Poder Judiciário competência para ordenar ex officio, portanto, sem prévia e formal provocação do Ministério Público, o arquivamento de investigações penais, de inquéritos policiais ou de peças de informação, pois tal procedimento judicial importaria em clara ofensa a uma das mais expressivas funções institucionais do Ministério Público, a quem se conferiu o monopólio constitucional do poder de acusar, sempre que se tratar de ilícitos perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública. O ministro Celso de Mello cita ainda doutrina e jurisprudência e acrescenta: fica evidente, assim, que o Poder Judiciário não dispõe de competência para ordenar, para induzir ou até mesmo para estimular o oferecimento de acusações penais pelo Ministério Público, pois tais providências importariam não só em clara ofensa a uma das mais expressivas funções institucionais do Ministério Público, a quem se conferiu em sede de persecutio criminis o monopólio constitucional do poder de acusar, sempre que se tratar de ilícitos perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública, mas também em vulneração explícita ao princípio acusatório, que tem no dogma da separação entre as funções de julgar e de acusar uma de suas projeções mais eloquentes. Vê-se, portanto, tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, que não se mostra lícito ao Poder Judiciário determinar, em face de provocação de terceiro noticiante, a instauração de inquérito, o oferecimento de denúncia e ou a realização de diligências, sem o prévio requerimento e iniciativa do Ministério Público, consoante tem sido proclamado pela jurisprudência deste próprio Supremo Tribunal Federal. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, se você não conhece esse aqui, é simplesmente Rui Barbosa, senador, ministro do Brasil, ele que nasceu na Bahia, um homem íntegro, correto, um idealista, e é simplesmente o patrono do Senado Federal. E olha como ele está mais presente do que nunca nesse momento que a gente vive, né? Um momento de provação sob todos os aspectos, mas ao mesmo tempo um momento também de esperança, de renovação, porque a natureza ela não dá saltos. A gente tem que ter fé, persistência e muito trabalho para que a paz, a democracia se estabeleça com o diálogo, mas com o respeito mútuo acima de tudo. Rui Barbosa falou, vamos dizer, um discurso assim antológico dele, que diz o seguinte, você já deve conhecer esse início aqui: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude.
rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Essa frase é repetida por muitos senadores aqui há muito tempo, né? Olhando ali para o busto dele, ali no plenário do Senado Federal. Mas olha como ele está mais atual do que nunca. Isso tudo que ele está colocando atualizadíssimo, né? Com o momento que a gente vive, né? Mas o final pouca gente conhece. Aí ele fala um pouco, né? Tem outras colocações interessantes nesse discurso. Você pode buscar aí no YouTube, que vale a pena, né? Para cada vez mais o povo brasileiro estar gostando de política. Isso é muito bom, muito positivo. E é por isso que eu tenho mais esperança ainda, né? Além de que eu tenho convicção que, às vezes, ao meio do caos, a gente sabe que quem está no comando não é presidente, não é senador. E Jesus está no comando desse país e tudo vai dar certo, né? Então, o que a gente está passando é para aprendizado. Agora, olha o final do discurso dele. A maior de todas as ruínas é a ruína da justiça, colaborada pela ação dos homens públicos. E a mais grave de todas as ruínas é a falta de penalidade dos criminosos confessos. É a falta de punição quando se aponta um crime que envolve um nome poderoso que todos conhecem. 1914, Rui Barbosa. O que é que nós estamos vendo hoje no Brasil? Nós temos uma crise sanitária forte por causa da pandemia global do coronavírus. O Brasil não estava preparado, nunca foi prioridade a saúde pública do Brasil e nós fomos muito afetados por causa disso, perdemos muitos irmãos brasileiros. Nós temos uma crise econômica, né, fruto do isolamento, uma situação que o Brasil estava colocando a cabeça de fora no começo do ano, mas diminuiu a atividade comercial, uma certa recessão e nós estamos numa crise econômica. Mas tem uma crise também que é a política, que está muito clara hoje, institucional. Eu vejo que algumas instituições do Brasil estão quase que apodrecidas. Um sopro pode cair. Não é bom. É bom a reconstrução. Mas por isso precisa que cada poder exerça o seu papel. Nós temos uma crise institucional hoje, especialmente entre o poder judiciário no Brasil, com o Supremo Tribunal Federal encabeçando, e o poder executivo. Interferência clara, e eu digo isso com a independência que tenho de posicionamentos aqui no Senado, de muitas vezes contrariar até o governo, né? Voto a favor do Brasil, no que eles mandam para cá, e algumas vezes vejo que não é bom para o país, não é bom para os brasileiros e para o meu estado do Ceará e voto contra. Então me dá até mais legitimidade para criticar. E eu vejo que nesse aspecto está havendo uma interferência muito forte do Poder Judiciário, não deixando o presidente da República trabalhar como deveria. Ao mesmo tempo, percebo também uma tentativa do Poder Executivo de interferir na Polícia Federal, por exemplo. Tenho colocado isso abertamente, tanto é que criei uma PEC nesse sentido para dar autonomia funcional com mandato para o diretor-geral da Polícia Federal, enfim. Mas o que está estabelecido hoje é esse conflito entre os dois poderes. O poder legislativo, especialmente a Casa, que eu vim para cá contra todos os prognósticos, eu estou aqui pela vontade do povo cearense, está sendo omisso. Não está fazendo o seu papel de julgar, com direito da defesa amplo, mas os ministros com alguns abusos, com alguns processos aqui, e não são pequenos, né, com fortes indícios, e que por nós não deliberarmos por esse ciclo vicioso que está acontecendo aqui, né, infelizmente nós temos hoje
pelo foro privilegiado, que é um guarda-chuva de corrupção no Brasil, os senadores, os parlamentares são julgados pelo Supremo. E o Supremo é para ser julgado pelo... É fácil entender essa matemática. Pelo Senado. Isso não está batendo, não está acontecendo. Um está protegendo o outro. Essa é a realidade. Por isso a importância da mobilização popular. Não é com força, não é com violência, é com diálogo, na paz e com a participação popular. Você sensibilizando o seu parlamentar do que é que você quer. Muito importante essa postura do povo brasileiro de forma respeitosa, mas se colocar com o que pensa para os seus... É aí que nós vamos conseguir uma saída para essa crise institucional que o Brasil vivencia. Que Deus abençoe.